Bom, vamos falar da guerra com ele. Se quer ter o mundo ao seu alcance, assista Ricardo Leães. Ricardo, tudo bem? Bem-vindo. Fala, meu querido amigo, tudo certo? Tudo certíssimo, tudo certíssimo. E estava esperando muito essa conversa contigo. No final, a gente sempre acerta, né? Quando marcamos a conversa, não estava ainda marcado esse discurso do Trump ontem, mas veio super a propósito essa nossa conversa. Bom, você pode e deve assistir os programas do Ricardo Leães aqui no nosso Farol Brasil. Ele é da firma, é da casa, estamos juntos, mas deve também e, sobretudo, ir ao Mundo ao Seu Alcance. Ricardo Leães, o Mundo ao Seu Alcance, que é o canal do Ricardo no YouTube, tá? Então tem, olha, ontem, por exemplo, a guerra escalou, os Houthis entraram na guerra, vamos falar sobre isso. Por que isso importa? Vamos falar sobre os Houthis também, evidentemente. 17.600 pessoas inscritas. Vamos tentar, vai ser difícil, né? Até porque é quinta-feira, santa. Acho que no passado era até feriado, se eu não estou enganado, né? A quinta-feira, que é o chamado Dia da Ceia do Senhor. Então, a audiência é um pouco menor, tem gente que já está viajando hoje, feriado, tal, blá. Vamos ver se a gente chega a 18 mil, tá? Até o final da conversa com ele. Vamos escrever O Mundo a Seu Alcance, facílimo de achar, mas eu vou facilitar ainda mais colocando o link, tá bom, Ricardo, aqui no nosso chat. Já coloquei. Bom, Ricardo, antes de falar dos Houthis, quero muito falar deles, eu queria falar do Trump e desse pronunciamento dele de ontem à noite e suas repercussões. Fala, qual a tua avaliação desse pronunciamento dele? Mauro, se tu me permite, antes de a gente falar sobre o Trump, eu só queria fazer uma reflexão sobre o que tu vinha falando antes. Esse projeto da Tabata Amaral realmente é uma iniciativa global dos sionistas para tentar calar qualquer voz crítica ao Estado de Israel. E nota, Mauro, como eles são matreiros, como a gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul, como eles são espertos e como eles vão adaptando as táticas deles à medida em que algumas das iniciativas não têm tanto sucesso. Então, por exemplo, agora, eles já sabem que eles não conseguem emplacar um projeto que simplesmente diga anti-sionismo é igual a antissemitismo. Eles sabem que, se for assim, o projeto não tem nenhuma chance de ser aprovado, porque o antisionismo, felizmente, está crescendo cada vez mais. Então, eles buscam formas alternativas de criminalizar o movimento antisionista. Ontem mesmo eu comentei no Twitter, teve uma live do deputado Glauber Braga. Eu não assisti a live, mas aparentemente ele falou a frase do Rio ao Mar, Palestina Livre, que é um dos mantras de todo mundo que defende o fim do genocídio, o fim do apartheid do povo palestino. E lá o soldadinho de Israel, que atua aqui no Brasil, vocês certamente sabem de quem eu estou falando, publicou que do Rio ao Mar é uma frase antissemita e que logo será proibida no Brasil. Uau! Logo será proibida, é isso que ele está tentando colocar. Então, imediatamente a minha única resposta para este senhor é do Rio ao Mar, Palestina Livre. Então, feita essa introdução, o discurso do Trump diz tudo e diz nada, né, ao mesmo tempo, né, Mauro? Até a gente tinha comentado antes, eu tinha dito para ti que provavelmente ele não ia falar nada de muito significativo, mas nas entrelinhas a gente consegue observar alguns elementos importantes. Para além de todas as baboseiras que o Donald Trump fala, existe uma sinalização importante. Primeiro, embora ele diga que essa guerra já foi concluída, que os Estados Unidos já ganharam do Irã, ele ainda fala que essa guerra deverá durar ainda algumas semanas. Esse algumas semanas é bem importante, Moro, porque se ele dissesse dias, ele se veria comprometido logo, logo. Mas quando ele diz algumas semanas, ele acaba empurrando o problema com a barriga. Então, ao contrário do que poderia parecer para muitas pessoas, isso indica que a guerra não terminou. E mais do que isso, eles precisam buscar, do ponto de vista dos imperialistas, eles precisam buscar uma forma
de evitar uma derrota gigantesca, vamos dizer assim. E, nesse sentido, a manutenção da guerra e uma escalada da guerra pode ser uma maneira de tentar evitar um dano maior. Eu fiz uma analogia até num vídeo que eu já gravei, mas ainda não postei. Esse tipo de comportamento, ele emula um pouco aquele jogador que está num cassino e, de repente, começa a perder dinheiro. O mais lógico para ele seria simplesmente aceitar a derrota e voltar para casa. Mas, normalmente, como é que essa pessoa se comporta? Ela pensa, não, eu preciso recuperar aquilo que eu já perdi e tentar ganhar alguma coisa. Então, ela dobra a aposta nesse momento. É mais ou menos isso que o Donald Trump está fazendo, assim como o Benjamin Netanyahu. Então, aí que chegamos no ponto principal. O Donald Trump e o Pete Hegseth falaram de devolver o Irã para a Idade da Pedra. Mauro, isso é de uma... Pois é, eu vi ontem, cara, chocante. Isso é de uma selvageria, é algo absolutamente inacreditável. Apenas os Estados Unidos podem contar com a complacência da imprensa mundial para falar alguma coisa dessas e não ser criticado dia e noite, né? Imaginem se fosse o contrário, imaginem se fosse o governo iraniano dizendo que ia levar qualquer povo de volta para a Idade da Pedra, né? Estamos falando de uma guerra, Mauro, que começou com um ataque a 2 escolas, pelo menos. Uma matou mais de 150 pessoas, outra matou 21 pessoas. Há um debate sobre se essas escolas foram atacadas de maneira proposital ou se foi um engano. Mas eu acho que esse debate ele está sendo mal interpretado por algumas pessoas, porque algumas pessoas pensam que se foi engano, então, de alguma forma, a gente estaria passando pano para os Estados Unidos. Não, eles fizeram sem querer. Mauro, se foi engano, foi pior ainda. Porque se foi engano, mostra que eles são maus e incompetentes. Porque vamos pensar no seguinte cenário. Caso tenha sido de propósito, eles são maus e competentes. Mas se foi por engano, eles são maus também, porque eles fizeram isso e não pediram desculpas depois, não assumiram o equívoco, e são incompetentes. Então, em qualquer um dos cenários, é algo absolutamente pavoroso, é aterrador que a principal potência do planeta se comporte dessa maneira. E a minha avaliação, eu vim refletindo sobre isso ontem, é que, primeiro, contrasta com a forma de atuação dos Estados Unidos de outras épocas. Tu deve lembrar bem, mas os Estados Unidos fizeram essa destruição no Iraque, por exemplo. O Donald Rumsfeld, naquela oportunidade, ele simplesmente defendia a estratégia do shock and awe, algo como choque e pavor, para que os Estados Unidos atingissem os seus objetivos no Iraque. Mas no nível do discurso ele era bastante diferente. Embora a prática fosse essa, o discurso era diferente. Só que o que me parece é que essa prática ela é realidade há tanto tempo, tanto tempo, que chegou um momento que agora ela se tornou discurso também. Porque vamos lembrar, Mauro, que essa é a prática dos Estados Unidos há muito tempo. Os Estados Unidos conduziram contra o Japão na Segunda Guerra Mundial uma campanha terrorista de pavor, bombardeios sucessivos contra Tóquio que mataram centenas de milhares de pessoas. Eu não estou me referindo às bombas atômicas. Antes disso, os Estados Unidos já estavam tocando terror, literalmente, nas principais cidades japonesas. Depois, no Vietnã, o que eles fizeram foi absolutamente pavoroso também. Mandaram uma quantidade maior de bombas do que foi utilizada em toda a Segunda Guerra Mundial. Utilizaram agente laranja, o napalm. O Laos é até hoje o país mais bombardeado do mundo, em termos de território e população. E depois fizeram com o Afeganistão, com o Iraque e agora com o Irã. A grande novidade é que o seu presidente fala sobre isso abertamente. Essa é a grande diferença. De alguma forma, acaba sendo o ponto de culminação de uma estratégia de destruição que os Estados Unidos conduzem já há muito tempo. Estava falando mais cedo, sabe, Ricardo, sobre essa perda aceleradíssima da credibilidade do Trump, porque ele conseguiu controlar, de certa maneira, segurar os mercados no começo da guerra com base nas declarações dele, né? Ó, a guerra acaba semana que vem. Ele dava essa declaração em geral no fim de semana, o preço do petróleo caía na segunda-feira. Então, ele foi administrando, vamos dizer assim, o mercado com essas declarações. Mas, ao mesmo tempo,
aconteceu com ele o fenômeno que eu estava falando aqui da fábula do Esopo, do Pedro e o Lobo, né? O cara gritou, é lobo! Aí o pessoal chega lá e dá risada, é lobo! Chega lá e não tem nada. Aí tem uma hora que ninguém acredita mais, né? E me parece que começou a acontecer isso, né? Ontem ele deu de novo essa declaração de que está a guerra no fim, mas ele sempre joga, que é uma tática, né, da extrema-direita, ele sempre joga com declarações de contradição, né? A guerra está no fim, mas nós vamos devolvê-los à idade da pedra, né? Então ele fica nessa dualidade. E o mercado reagiu muito mal hoje, né? Ao discurso dele ontem à noite, o mercado reagiu muito mal. E você tem o próprio Macron, né, um covarde lá na França, dizendo, nós não, essa história de abrir o canal de Hormuz à força, nós não vamos participar, não vamos abrir. O próprio Trump já disse, não, o canal de Hormuz vai reabrir naturalmente quando acabar a guerra e tal. Então parece que o nível essa ideia do Trump segurar a guerra com base nos discursos e na declaração dele tá esgotando, né? Sim, perfeito, Mauro. Eu acho que tem duas questões aí que estão esgotando. Primeiro, essas constantes tentativas de manipulação do Donald Trump, que eu acho que tu observou muito bem, é exatamente isso. Inclusive, o Irã sabe dessa dependência dos Estados Unidos em relação aos mercados. Enquanto o Irã pode conduzir as suas operações militares, pode perseguir os seus objetivos estratégicos de forma relativamente autônoma, os Estados Unidos acabam se tornando muito mais presos na sua atuação, porque precisam responder aos seus principais senhores, aos senhores da economia, né? A gente sabe que os Estados Unidos lideram a economia capitalista e, de alguma forma, são o responsável pela sua manutenção, o que é um ônus, o que é um bônus, mas, ao mesmo tempo, é um ônus também. E, além dessa questão da manipulação dos mercados, Mauro, tem um outro ponto também que a gente observa no nível discursivo, que o Donald Trump já perdeu completamente a credibilidade. Eu me refiro aqui às suas constantes ameaças para tentar fazer valer a sua vontade, né? A gente viu recentemente, ontem, o Donald Trump falar que os Estados Unidos poderiam sair da OTAN caso a União Europeia, caso os europeus não tentassem abrir o Estreito de Hormuz à força. Inclusive, eu achei engraçado, porque recentemente o Donald Trump tinha dito que os Estados Unidos não precisam do Estreito de Hormuz. Então, se os Estados Unidos não precisam do Estreito de Hormuz, por qual motivo estão pressionando tanto os europeus para adotar alguma medida nesse sentido, né? Não faz sentido nenhum. E o mais interessante, Mauro, é que os europeus simplesmente ignoraram essas ameaças, simplesmente não fizeram nada. Eu até comentei isso no Twitter, como essa tática de chantagem não funciona e vai funcionar cada vez menos. E alguns camaradas lembraram, não, Ricardo, mas o problema é que alguns desses europeus eles são tão servis que eles acabam se dobrando aos Estados Unidos. Isso é verdade. A gente viu situações absolutamente insólitas e, para mim, a pior delas foi quando o governo da Espanha, corretamente e prudentemente, recusou a utilização das suas próprias bases, do seu território, como ponta de lança contra ataques dos Estados Unidos ao território iraniano. E aí o Donald Trump ameaçou punir a Espanha com sanções, com medidas comerciais muito duras, e o que a gente viu foi o Friedrich Merz, o chanceler alemão, dizendo abertamente que o Donald Trump estava certo em fazer isso. Então, veja, o líder da União Europeia, a Alemanha, falando em punir um outro país da União Europeia, um país importante, simplesmente porque exerceu a sua soberania, não cometeu nenhum crime. Então, é óbvio que muitos países europeus vão se dobrar ao Donald Trump. Só que uma coisa, Mauro, é se dobrar no nível discursivo. Outra coisa é se dobrar enviando soldados. Aí o problema já vira de lado, né? Porque quando tu tem aliados que são absolutamente fracos e servis, isso, por um lado, faz com que eles te critiquem menos e tolerem os teus abusos de uma forma mais significativa, mas, ao mesmo tempo, quando tu precisa que eles tomem uma atitude, que eles tenham coragem, eles não vão tomar, porque eles não têm coragem, eles não têm força. E para finalizar ainda, é bem significativo que recentemente, tu deve ter acompanhado, Mauro, o Donald Trump disse que está cercado de perdedores e que ele gosta de estar cercado de perdedores, porque assim ele se sente melhor e mais forte. Ele disse isso, não sou eu que estou dizendo, ele disse isso.
Eu tenho questões ainda. Eu queria falar dos Houthis, estou muito interessado nesse assunto, Houthis ou Houthis, mas antes tem questões importantes da nossa comunidade. O Wagner diz assim, na verdade tem acho que várias questões aqui para você abordar. Você acha que o Irã se defenderá até as midterm, as eleições agora de novembro, né, de meio de mandato do Trump, a ponto de complicá-lo? A que preço do petróleo você acredita que pode fazer o Trump cair, né? Qual o preço do petróleo pode fazer o Trump cair? É um preço que faça os Estados Unidos voltarem para a idade da pedra, ele está ironizando aqui. Então, essa questão do preço do petróleo e da guerra e as eleições de meio de mandato, agora em novembro. Wagner, em primeiro lugar, o Irã está preparado para isso. O Irã se preparou para uma guerra longa. São, no mínimo, 20 anos, pelo menos, de preparação para essa guerra. Dá para dizer que são quase 40 anos, pelo menos desde o final da guerra Irã-Iraque, que foi lá em 1988, o Irã certamente está se preparando. E mesmo enquanto lutava contra o Iraque, o Irã já foi tomando algumas lições importantes. O Irã sempre teve a consciência de que, em determinado momento, ele seria atacado pelos Estados Unidos. Ele tentou postergar ao máximo esse ataque, buscando efetivar uma preparação realmente contundente, capaz de defendê-lo, mas ele sempre soube que essa guerra, em determinado momento, aconteceria. Por isso, ele desenvolveu o seu programa de mísseis, o seu programa de drones. Todos estão embaixo do subsolo, embaixo do solo, né, e embaixo de montanhas, sobretudo. São quilômetros e quilômetros de cidades subterrâneas de mísseis e drones. Uma hora a gente não tem a menor ideia de quantos quilômetros são. O próprio Irã chegou já a divulgar algumas imagens dessas cidades de mísseis e drones. E de tudo que eu já estudei sobre o Irã, se o governo do país optou por divulgar algumas imagens, Mauro, é porque elas são muito maiores, muito maiores. Porque quando tu divulga uma imagem dessas, tu acaba dando munição para o teu inimigo, tu acaba correndo risco. E se alguém revelar onde que está aquela cidade? E se alguém der vazar a informação para o inimigo? Existem vários agentes do Mossad e da CIA operando no território iraniano. Para o Irã se sentir confiante a esse ponto, é porque realmente as cidades são muito significativas. E, pessoal, a gente ainda viu pouco da capacidade militar do Irã, a gente não viu tudo. O Irã, por exemplo, não utilizou muitos mísseis de cruzeiro. O Irã não utilizou muitos dos seus botes pequenos que vão muito rápido no mar, caso haja uma tentativa de invasão do seu território. O Irã pode muito mais do que ele demonstrou até agora, tá? Então, assim, para mim não há dúvida alguma de que o Irã tem condições de esticar essa guerra ao máximo. E outra questão, o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, ele faz parte de uma ala no Irã, que é uma ala mais, eu não gosto desse termo, tá? Mas uma ala mais moderada. O debate político, a polarização política no Irã tem dois movimentos, tá? Tem duas alas. A primeira aula é essa do Pezeshkian, que é do chamado bazar. Bazar é como se fosse mercado em árabe, em persa. Representa justamente essa classe média de comerciantes que defende o legado da Revolução Islâmica, mas, ao mesmo tempo, busca uma aproximação com o Ocidente na vã expectativa de que isso pudesse trazer algum benefício para o Irã. Sucessivos presidentes já foram dessa ala. O Rafsanjani, nos anos 90, o Hatami, nos 90 para os 2000, o Rouhani, que fez o acordo com Obama, e agora também o Pezeshkian. A segunda ala é uma ala, também não gosto desse termo, mais linha dura. Se alguém quiser me ajudar com um termo para eu fugir do moderado e linha dura, eu agradeceria. Né? Mas é uma ala que adota uma postura um pouco diferente, que não acha que negociações com o Ocidente são significativas, vão dar qualquer efeito, muito pelo contrário, que não confiam nos Estados Unidos. Apenas para dar um exemplo para a nossa audiência, lá nos anos 90, início dos anos 2000, o governo iraniano, o presidente iraniano era o Khatami, tá? E ele queria se aproximar do Ocidente, queria se aproximar dos Estados Unidos. Na época, ele chegou a consultar o líder supremo ali, Khamenei, e aí o Khamenei disse, olha, tu é o presidente, tu faz o que tu quiser, mas
é um engano da tua parte imaginar que os Estados Unidos são respeitáveis e vão atender às tuas ambições. Poucas pessoas lembram disso, mas em 2001 o Irã participou da invasão do Afeganistão, da chamada Coalizão do Norte, para derrotar o Talibã, porque o Talibã já havia assassinado alguns diplomatas iranianos. Inclusive, Mauro, quem ajudou os Estados Unidos foi o general Qassem Soleimani. Ele entregou todas as informações que o Irã tinha sobre o Talibã. Exatamente. E o que os Estados Unidos fizeram? Logo na sequência, o governo de George Bush fez aquele famigerado discurso do eixo do mal e incluindo o Irã como um dos membros do eixo do mal, e 2 décadas depois, 19 anos depois, o Donald Trump, de maneira covarde, acabou assassinando o general Qassem Soleimani, a despeito da contribuição do Soleimani para o esforço de guerra dos Estados Unidos. Estou falando tudo isso para dizer que essa ala moderada, os bazar, eles, mesmo que o presidente esteja lá, eles estão de alguma forma enfraquecidos, porque está muito claro que nenhum tipo de acordo é possível. E aí eu concluo a minha resposta. Por que eu acho que essa guerra vai durar mais? Porque o Pezeshkian deu um discurso recentemente em que ele disse que ele é contra a guerra, que ele quer o fim da guerra, mas que essa guerra só pode acabar quando o Irã tiver as garantias de que ele não será atacado novamente. E para isso acontecer, é necessário que os custos para os Estados Unidos sejam realmente significativos. E me parece que sim, o preço do petróleo é fundamental. A gente ainda não falou dos Houthis, mas falaremos agora. Vamos falar na sequência. Só para dizer que o preço hoje bateu em 108, subindo, tá? Subiu 7% hoje. Vamos depois lembrar, do discurso do Trump, né? Que o Estreito de Hormuz já está fechado seletivamente pelo Irã há bastante tempo. Mas os países do Golfo, em especial a Arábia Saudita, estão de alguma forma conseguindo contornar essa situação, porque... Você vai falar dos Houthis agora, não vai? Sim. Segura um minuto, que eu tenho 2 perguntas ainda para você. Para você entrar no tema dos Houthis. O Leandro pergunta assim, Leandro César Terceira, quais a chance de uso de arma nuclear? E como seria para Israel o pós-uso da bomba? Palestina livre do Rio ao Mar, diz ele aqui. Então, você vê possibilidade de uso de arma nuclear, porque seria, no caso, por parte de Israel, né? Ou dos Estados Unidos? Bom, é engraçado que é a mesma pergunta da Celina, né? Bom dia, ele vai usar arma nuclear? Será que ele quer forçar os países europeus da região a comprar petróleo dos Estados Unidos com o tempo ter mais poder? Então, são 2 perguntas, né? Então, primeiro vamos ver essa questão da arma nuclear. Bom, primeiro essa é uma questão que me ocorre também. Eu não há um dia que passe sem que eu reflita sobre isso e tente ver cenários e avaliar essa situação. Em primeiro lugar, estamos falando de genocidas. Donald Trump e Netanyahu são genocidas. Então, eu considero que eles sim cogitam a possibilidade do uso de armas nucleares, ou pelo menos armas nucleares táticas, que são armas nucleares que têm um menor poder explosivo contra o território iraniano. E digo mais, Mauro, se isso acontecer, preparem-se para ver um show de horrores na cobertura da imprensa mundial e, é óbvio, entre os aliados dos Estados Unidos. Não imaginem que eles serão criticados da maneira devida por conta dessa situação. Isso simplesmente não vai acontecer, tá? Se preparem para isso. Eu até abordei esse tema num vídeo recente do meu canal em que eu falei sobre a opção sanção. Tá? O que é a opção sanção? Para quem é familiarizado com temas bíblicos, que não é o meu caso, mas eu pesquisei para gravar esse vídeo, Sansão é um personagem da Bíblia que tinha uma força sobrenatural. Ele tinha cabelos longos, que eram inclusive a fonte da sua força. E ele é descrito na Bíblia como o protetor do povo israelita. Só que em determinado momento, o Sansão é capturado por filisteus que cortam o seu cabelo, o cegam e levam ele para um templo, para ele ser exposto e humilhado para todos os filisteus. Mas aí, o Sansão pede a Deus uma última e derradeira força, ele obtém essa força e com isso ele consegue puxar e derrubar todos os pilares do templo em que ele estava exposto. Com isso, ele acaba matando todo mundo, incluindo ele mesmo. Esta opção sanção, ela não está escrita, não está positivada em nenhum lugar, até onde eu sei. Mas vários analistas militares consideram que ela é uma doutrina das forças de defesa ou de ataque
de Israel. Qual que é a ideia aqui? Se eles estiverem correndo o risco de perder, eles vão levar todo mundo com eles, né? Então, a bomba atômica é uma maneira de mostrar essa situação. E vamos lembrar que em 1973, o governo de Israel colocou os seus armamentos nucleares de prontidão, porque os primeiros dias da guerra do Yom Kippur foram muito ruins para Israel. O Egito e a Síria surpreenderam os israelenses nos primeiros dias de batalha. Eles não utilizaram armas atômicas, porque na época o governo dos Estados Unidos bloqueou, disse que isso não era aceitável e também contribuiu para ajudar Israel a se defender e a evitar uma derrota estratégica. Tá? Então o risco existe, pessoal, eu não vou mentir. Mas, ao mesmo tempo, tem algo que sempre me deixa com uma pulga atrás da orelha. Se eu, aqui do sul do Brasil, sei sobre a opção sanção, sei como se comporta o Donald Trump e o Netanyahu, me parece que o governo iraniano também sabe disso. E o governo iraniano se preparou para essa guerra há muito tempo. Então, eles têm plena consciência desse risco, eles obviamente não querem que um cenário assim aconteça. Então, eu acho que eles estão calibrando a sua estratégia de guerra para evitar que isso aconteça. Inclusive, me parece que a diminuição do número de mísseis e drones em relação ao primeiro dia de guerra faz parte dessa lógica. Qual que é a ideia aqui, mano? O Irã, se ele atacar forte demais os seus inimigos, ele pode precipitar uma resposta desproporcional. Então, o que ele pretende fazer é sempre bater com uma força significativa, mas um pouquinho maior a que ele está sofrendo dos seus inimigos. Justamente porque ele quer evitar um cenário em que ele possa sofrer algum ataque dessa natureza. É assim, isso me tranquiliza, porque eu tenho muito medo da utilização de armamentos nucleares, mas eu acho que os iranianos sabem desse risco e estão preparados para essa situação. Perfeito. E aqui tem a outra pergunta da Celina, para encerrar, e aí vamos falar dos Houthis, que eu quero muito falar, estou super interessado, nossos heróis. Será que Trump quer forçar os países europeus e da região a comprar petróleo dos Estados Unidos e, com o tempo, ter mais poder? Celina, eu acho que sim. Primeiro, isso já acontece, né? Aliás, deixa eu até falar um pouco sobre isso, pessoal, porque a minha tese, eu falei sobre a hegemonia dos Estados Unidos nas relações internacionais e eu falei sobre hidrocarbonetos. A minha área de pesquisa sempre foi a temática energética. Sabia, sério? Sempre foi a área que eu mais gostei de pesquisar. Embora, Mauro, eu seja um bom generalista, eu gosto muito de tudo, na verdade, né? Mas a minha área principal de pesquisa era justamente essa. O pessoal, acho que o Mauro caiu. Tô aqui. Voltei. Eu baixei para pegar a caneta aqui e me tirei do ar aqui. Fala. Mas eu estava comentando, né, que essa é a minha área principal de pesquisa, mas eu sou um generalista, então eu sempre gosto de ler sobre vários assuntos. Mas na minha tese, eu discuti justamente isso, o fato de que os Estados Unidos estavam numa trajetória de recuperação. Eu defendi a minha tese em 2019, mas eu comecei a escrever ela em 2017. Então, era mais ou menos nesse contexto que eu estava escrevendo. E o que eu estava falando sobre essa recuperação de trajetória? Os Estados Unidos sempre foram um grande produtor de petróleo, tá? Sempre foram. Até os anos 70, eles eram um dos principais produtores, junto com a Arábia Saudita e, na época, a União Soviética. Só que a partir dos anos 70, em especial nos anos 80, a produção começou a declinar e foi caindo cada vez mais, e os Estados Unidos começaram a depender cada vez mais de petróleo. Tanto que as guerras do Golfo, a guerra do Iraque, foram guerras motivadas pelo petróleo também. No ano de 2000, pela primeira vez, os Estados Unidos passaram a depender, romperam a barreira de 50% de dependência de petróleo. Ou seja, mais de 50% de todo o petróleo consumido nos Estados Unidos vinha de fora. Então, isso alarmou a população e o governo dos Estados Unidos. Só que a partir de 2007, essa situação foi melhorando, ela foi se recuperando. Os Estados Unidos começaram a produzir cada vez mais petróleo e hoje em dia são, inclusive, um dos principais produtores de petróleo no mundo. Na minha tese, inclusive, eu cheguei a discutir a possibilidade de que os Estados Unidos tentassem vender gás natural liquefeito para a Europa, substituindo a Rússia, que na época fornecia gás natural por meio dos seus gasodutos.
E não é que isso aconteceu exatamente, né, Mauro? Porque por conta da guerra da Ucrânia, os Estados Unidos foram lá, explodiram os gasodutos e agora são eles alguns dos fornecedores. Só que, pessoal, eu queria lembrar uma coisa. Petróleo é um ativo, uma mercadoria da natureza. Os países não conseguem controlar absolutamente tudo o que eles produzem. Eles precisam ter uma oferta de petróleo. Então, digamos que aumente muito a demanda dos europeus por petróleo dos Estados Unidos. Eles não têm como aumentar a produção mais do que ela já está nos atuais níveis. Então, eles se beneficiariam, é claro, mais do ponto de vista do preço. Mas a menos que eles descubram novos reservatórios, é muito difícil que eles consigam substituir os países do Golfo Pérsico. Hoje é impossível. Hoje é literalmente impossível disso acontecer no curto prazo. E mesmo no médio e longo prazo, isso me parece improvável. Até porque eu não tenho lido muito mais sobre isso. Mas essa recuperação da indústria petrolífera estadunidense tem muito a ver com o chamado shale, que muitas vezes é mal traduzido aqui no Brasil como xisto. Tá? Gás de xisto, petróleo de xisto. Essa tradução não é correta, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar o porquê. De qualquer modo, muitas pessoas falam que, embora a produção dos Estados Unidos tenha crescido muito nos últimos anos, muitas pessoas falam que ela não vai se manter por muito tempo nesses patamares, tá? A mesma discussão que a gente tem agora no pré-sal brasileiro. O Brasil está produzindo muito mais petróleo do que jamais produziu, estourou a produção brasileira de petróleo, mas muitas pessoas imaginam que lá por 2030, 2031, 2033, no máximo, a produção do pré-sal provavelmente já vai começar a cair. Tá? Então, existe um risco de que isso aconteça também nos Estados Unidos. Então, pode ser uma barbeirada assim do Trump, tipo, a gente tem petróleo para caramba, vamos destruir lá porque a gente vai vender? Pode, mas eu não sei se isso é viável, honestamente. Vamos, então, chegar a esse tema, né, que foi tema, você tratou já no Mundo ao Seu Alcance, né? A guerra escalou, falando exatamente da entrada dos Houthis. Houthis ou Houthis? Boa pergunta. Não sei qual é a pronúncia em árabe. Tá bom. Eu digo Houthis, mas não... Tá ótimo. Então usaremos Houthis, então. Pronto, resolvido. Resolvido. Inclusive, até vou fazer um disclaimer, teve um pessoal que até não exatamente me criticou, mas que fez um comentário que depois eu fiquei pensando que era uma crítica construtiva. Assim. Primeiro, o termo Houthis é um termo pejorativo, tá, Mauro? Um termo que os inimigos dos Houthis, do Ansar Allah, começaram a utilizar contra eles, tá? Só que esse termo acabou pegando na imprensa ocidental e ele é o termo mais utilizado. Mas, na verdade, este movimento político, o nome dele é Ansar Allah, tá? Esse é o nome correto. Aí eu até falo isso no vídeo, eu faço esse disclaimer, mas eu sigo utilizando o termo Houthis no vídeo. Aí algumas pessoas me comentaram que, já que eu fiz o disclaimer, eu deveria ter seguido dizendo Ansar Allah e não dizendo Houthis. Então, agora eu concordei com essa crítica, então agora eu não vou mais falar Houthis, já expliquei quem são os Houthis, então eu vou me referir a eles como Ansar Allah. Pois bem, Ansar Allah é um movimento político que atua no norte do Iêmen. Ele tem uma base social e religiosa muito importante. A população do norte do Iêmen, que é onde está cerca de 70% da população do país, ela professa uma fé, uma vertente do Islã chamada Zaidita. Essa é uma vertente xiita também, provavelmente por isso que eles acabaram se aproximando dos iranianos, embora a vertente dos iranianos seja um pouco diferente, mas ambos xiitas. E os Houthis, as Ansar Allah começou a atuar num contexto de guerra civil e se tornou o poder efetivo de parte da parte mais significativa do território iemenita. Não me refiro apenas à quantidade, mas à quantidade de população já há muito tempo, incluindo a capital Sanaa. E desde então, Ansar Allah já enfrentou inimigos muito poderosos, Mauro. Houve uma coalizão liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos que bombardeou o Iêmen frequentemente lá em meados dos anos 2010. Se imaginava que, dado o poderio militar, político, diplomático, econômico dessa coalizão, que Ansar Allah não teria condição nenhuma de se defender nesse contexto. E não foi isso que aconteceu. Eles não apenas conseguiram se defender, assim como os iranianos, como também tiveram uma capacidade de ataque. Eles lançaram mísseis e drones contra a infraestrutura energética, tanto da Arábia Saudita
quanto dos Emirados Árabes Unidos. Depois, quando começou o genocídio em Gaza, o Ansar Allah se tornou mais conhecido no mundo porque começou a atacar embarcações do Mar Vermelho que se dirigiam ao Estado de Israel. Por conta disso, inclusive, muitos optaram por fazer um caminho alternativo, não utilizando o Mar Vermelho, o Canal de Suez, e dando a volta toda, obviamente com custos muito mais altos, tá? Isso está muito bem documentado. E aí, em determinado momento, o senhor Donald Trump decidiu bombardear Ansar Allah sem parar. Qual foi o resultado? Absolutamente nenhum. Aí o Donald Trump fez o que ele sempre faz. Cantou vitória, disse que tinha derrotado os seus inimigos e que a situação estava resolvida, embora não estivesse resolvida. Então, esse é o contexto. Este é o aliado do Irã que está entrando nessa guerra. Só que até o momento, essa participação está muito discreta. Eles já lançaram alguns mísseis contra o território israelense, mas eles ainda não anunciaram o fechamento do Estreito de Bab al-Mandeb, que é um estreito menor, mais estreito do que o Estreito de Hormuz, tá? Então, e lembrem, pessoal, eu estava comentando com vocês que a situação econômica só não está pior, o preço do petróleo só não cresceu ainda mais, porque a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos conseguem exportar parte da sua produção por meio de um oleoduto que sai lá do leste da Arábia Saudita, percorre seu território e deságua no Mar Vermelho. Se os Houthis, se Ansar Allah fechar o Estreito de Bab al-Mandeb ou começar a lançar mísseis e drones contra embarcações comerciais nessa região, aí boa parte dessa produção simplesmente não vai poder ser escoada, ou vai ter que ter um custo muito mais alto. Então, estamos vendo o potencial de que essa guerra se torne ainda mais internacional, porque os seus impactos vão ser sentidos por muitas pessoas. Para olhar no mapa, aqui no canto direito, no alto, ali está o Estreito de Hormuz, tá? Tá vendo ali a Arábia Saudita do lado direito do mapa. Agora, aqui do lado esquerdo, então o Estreito de Hormuz. Tem o outro estreito, como chama o estreito mesmo? Bab al-Mandeb. Bab al-Mandeb, onde eu estava falando Manteb, mas é Bandeb. E vocês estão vendo aqui o estreito e o Iêmen. E toda essa região roxa é a região sob controle deste agrupamento político-religioso, é isso, né? Isso. Tá? Mas é o governo de fato dessa região, né? Agora, dá para ver o seguinte, né? Ó a largura do Estreito de Hormuz, olha a largura do Estreito de Al-Mandeb, acho que é isso. Então, aqui é mais fácil, aparentemente, até fechar, né? Exato. Se o Estreito de Hormuz, o Estreito de Bab al-Mandeb é tão estreito que ele faz o Estreito de Hormuz parecer largo, né? Quando a gente compara os dois, a gente até fica com a impressão que o Estreito de Hormuz não é tão pequeno assim, sendo que ele são mais ou menos 30 quilômetros, é muito pequeno. E o Estreito de Bab al-Mandeb, se não me engano, tá? Se alguém puder pesquisar, eu agradeço, mas eu acho que ele é tipo 17 quilômetros. É muito curto, Mauro. É muito pequena a distância. E um ponto importante é que ao longo dessas campanhas militares que o movimento Ansar Allah travou, eles acabaram não apenas adquirindo mísseis e drones do Irã, mas tudo indica que eles tenham desenvolvido uma capacidade própria do desenvolvimento de mísseis e drones. Então, provavelmente, eles também têm cidades de mísseis e drones e, por isso, têm tanta capacidade de atingir alvos estratégicos dos seus inimigos. E aí, Mauro, a gente chega num ponto importante, porque agora, com Ansar Allah participando dessa guerra, Israel tem que lidar com mísseis e drones que vêm de 3 sentidos. Eles vêm a leste pelo território do Irã, ao norte pelo território do Líbano e ao sul pelo território do Iêmen. E isso é importante, porque as baterias antiaéreas de Israel, seus sistemas, o Arrow 2, o David Sling, o Iron Dome, que é o mais famoso de todos, eles são bons, são eficientes, mas eles são pensados para funcionar contra alvos mais moderados. Eles não são pensados para funcionar contra uma saraivada de mísseis e drones e, sobretudo, vindo de todos os lados. Porque vamos lembrar, pessoal, que isso não se dá de forma totalmente eletrônica. Esse sistema ele tem um ponto, tá? Então, digamos assim, ele tem que estar virado para onde ele vai lançar os mísseis interceptadores contra o seu inimigo. Então, digamos que o Hezbollah manda um míssil pelo norte. Ele está virado
para o norte de Israel para defender esse míssil. Se simultaneamente o movimento Ansarallah manda um míssil pelo sul, ele tem que girar para lançar outro míssil interceptador pelo sul. E, ao mesmo tempo, o Irã lançando um míssil pelo leste, ele tem que girar constantemente. Esses sistemas, eles têm operadores humanos, não é inteligência artificial que controla eles. Eles não são infalíveis. Então, vejam que a entrada de Ansarallah nessa guerra não é importante apenas porque vem mais mísseis e drones, mas porque vem mísseis e drones de outra região, o que torna os sistemas de defesa ainda mais frágeis. Mas, até o momento, a atuação de Ansarallah é discreta, ainda não foi efetiva. Isso não é por acaso, pode ter certeza que isso é planejado. É aquela estratégia que eu falei mais cedo. O Irã não quer exagerar, não quer pesar a mão, ele quer justamente mostrar que é ele quem controla a escalada dessa guerra e que cada movimento em falso que os seus inimigos derem vai ser respondido com alguma atuação firme, tanto dele quanto dos seus aliados. Ou seja, Israel não tem condição, ou melhor, tem grandes dificuldades de lidar com um ataque vindo de 3 frentes, ataque de mísseis e drones e tudo vindo de 3 direções simultaneamente, Irã, Líbano e Iêmen, né? Então é sul, norte e leste, é isso? Exatamente. Isso que as milícias iraquianas ainda não deram sinalização, mas poderiam, não entraram nessa guerra no sentido de lançar mísseis e drones contra o território israelense. Estamos falando, Mauro, de milícias que surgiram, sobretudo, no contexto do Estado Islâmico. Naquela época, tu deve lembrar muito bem, o Estado Islâmico barbarizou a população iraquiana e a população síria. Por conta disso, o Irã ajudou a financiar e a treinar várias dessas milícias, sendo a principal as Forças de Mobilização Popular, PMF, a sigla dessas milícias. Estamos falando de um grupo que tem mais de 100 mil combatentes treinados pelo Irã e receberam até treinamento dos Estados Unidos, na época em que eles estavam combatendo o Estado Islâmico. São milícias muito, muito, muito efetivas e que elas estão atuando internamente contra as bases militares dos Estados Unidos, no Iraque, mas poderiam, em determinado momento, entrar na guerra também. Então, esse é um ponto interessante, Mauro, porque se formou em torno do Irã um eixo da resistência. Se a gente vê até iranianos falando, por exemplo, o professor Seyed Marandi, ele sempre fala a resistência, ele sempre se refere assim ao Irã e seus aliados. Só que muitas pessoas acham que esses grupos são marionetes do Irã. Às vezes a gente vê a aplicação do termo proxy para se referir a esses grupos, mas eu não gosto, eu não acho essa descrição muito fidedigna aos fatos, porque todos eles têm uma base nacional. As milícias xiitas do Iraque são iraquianas e procuram satisfazer os interesses dos iraquianos. O Hezbollah é libanês, o Hamas é palestino, Ansarallah é um movimento iemenita. Então, é claro que eles compartilham interesses e atuam de forma coordenada, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma certa flexibilidade operacional. É diferente de como funciona cada um dos centros de comando do Irã. E por que isso é importante, pessoal? Porque isso significa que toda vez que Estados Unidos e Israel atacam o Irã, eles simplesmente não sabem qual vai ser a resposta dos aliados iranianos. Eles não têm como saber. Talvez essa resposta seja significativa, talvez ela não seja representativa, talvez um deles entre na guerra, talvez todos entrem na guerra, talvez nenhum entre na guerra. Isso gera muitas dúvidas e muita incerteza, e nada mais desagradável para um militar do que tem que estar sempre atento ao que pode acontecer e não pode acontecer. Então, imagina, Mauro, que eles lançam um ataque contra o Irã. Eles sabem que o Irã vai retaliar, só que eles não sabem se essa retaliação vai vir só pelo leste. Pode vir pelo norte, pode vir pelo sul, pode vir pelos 3. Então, eles têm que estar atentos o tempo todo. E, pessoal, a guerra, em última instância, é feita por seres humanos. Seres humanos cansam, se desgastam. E a guerra é exaustiva. Ela vai exaurindo todos os recursos de diferentes populações. Isso vai pressionando o adversário e limitando as suas condições de vencer. Interessante isso, né? Porque há uma falsa ideia que o Ocidente dissemina, né? Que a mídia ocidental dissemina,
de que esses resistentes seriam todos assim, tem uma central de comando no Irã que comanda todos eles, é tudo títere, né, como se usava uma palavra antiga, testa de ferro do Irã. E o que você está dizendo é que não é assim, né? O que o Irã tem é uma coligação, que se chama Eixo da Resistência, com diversos atores, com sua própria estrutura de comando, seus próprios interesses e sua própria base nacional. E, portanto, com interesses, inclusive, que não convergem totalmente com os interesses do Irã, né? Exato. Os interesses convergem na questão de combater o Estado de Israel e combater o imperialismo estadunidense no Oriente Médio. Aí é uma convergência de interesse. Inclusive, a gente não tem a menor ideia do que aconteceria com esses grupos, como ficaria o eixo da resistência caso eles vençam essa guerra. Porque a grande convergência é essa, é enfrentar Israel e os Estados Unidos. Agora, se eles conseguirem derrotar os seus inimigos, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Não imagino que eles vão simplesmente se separar, mas a realidade vai ser outra, porque o ponto de encontro desses grupos é combater Israel e os Estados Unidos no Oriente Médio. Então, se esses adversários deixarem de existir, ou pelo menos deixarem de ser adversários da forma como são hoje, bom, aí a situação vai mudar bastante. Interessante, hein? Quer dizer, a gente pode estar diante da mais dramática mudança no cenário geopolítico ali a partir do Golfo, né? Deixa eu só fazer uma recuperação para o pessoal. Muitas pessoas estão falando que talvez essa guerra possa ser o fim do Tratado de Sykes-Picot. Para quem não sabe, esse Tratado de Sykes-Picot, ele ajuda a explicar a atual conformação dos estados no Oriente Médio. Foi um momento em que dois diplomatas, um francês e um britânico, decidiram dividir o Oriente Médio. As fronteiras atuais, sobretudo assim, até os anos 2000, as fronteiras do Oriente Médio foram definidas na Europa, não por habitantes, não por árabes do Oriente Médio. E agora, talvez, estejamos vendo o fim do Tratado de Sykes-Picot. Ainda é cedo para afirmar que isso vai acontecer, mas a realidade é que as coisas estão avançando. E Israel também está tentando anexar o território ao do sul do Líbano, já falou que vai transformar o sul do Líbano numa nova Gaza, de novo, um ato absolutamente bárbaro. Esses grupos adoram falar que são o que representam a civilização, mas eles são o que há de mais bárbaro no mundo. E, ao mesmo tempo, os curdos tentam ter o seu próprio Estado, ou pelo menos ter uma base em diferentes estados. A gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. Então, a gente precisa ficar de olho nessa questão, porque se a resistência for bem sucedida, talvez nós vejamos mudanças bem mais profundas desse mapa, representando realmente o fim do Tratado de Sykes-Picot. Perfeito. Muito bom. Eu preciso liberar esse rapaz que tem outra agenda agora, está muito requisitado, de fato, eu digo sempre, né, você se tornou rapidamente uma referência na análise geopolítica e nesse processo da guerra, né, na análise do cenário da guerra. Quero te agradecer demais, Ricardo, mais uma vez solicitar às pessoas, eu tinha dito, né, que hoje é mais fraco, né, audiência menor, feriado chegando, a gente não conseguiu... Tem uma outra questão, questão também, que é um problema, na verdade, ótimo. Agora, cada vez que eu participo aqui no Farol, nas entrevistas, cada vez menos pessoas se inscrevem no meu canal. Isso é porque as pessoas já se inscreveram. Né? A quantidade de pessoas para se inscrever diminuiu porque as pessoas se inscreveram. E, felizmente, a participação aqui está sendo muito proveitosa para mim. Sou muito grato a ti, muito grato ao Jones por me conceder esses espaços. É muito legal quando eu participo aqui, que eu vejo pessoas que comentam todos os meus vídeos que estão lá. A quantidade de pessoas que chegam, te conheci pelo Jones, lá no Farol Brasil e tal, é muito grande. Boa parte da minha audiência veio daqui, né? Então, sou realmente muito grato. Uma audiência muito boa, muito qualificada, engajada. É realmente muito bacana contar com o apoio de você.
Ah, eu que te agradeço, cara. Para nós para nós é muito chique ter você aqui. É uma honra ter você aqui. Realmente um super comentarista. E estamos ficando amigos também, né? Então, acho que tem uma relação para além dessa relação aqui. Você é uma super simpatia. Acho que a gente está construindo empatia também entre nós dois. Isso é muito bom. Legal. Aqui o Labudulene diz: Ricardo, Euclides e Ali, o nosso Ali Ramos, meu super trunfo da geopolítica. Legal, legal. Quem sabe, né, Ricardo, um então dia a gente possa obrigado fazer um para ti. programa. Vai, Eu, bom, eu, eu já fala, brinquei, né, perdão. Mauro, que se quando essa guerra acabar, é óbvio que a gente vai falar sobre isso, mas, sobretudo, se a resistência for vitoriosa, a gente vai precisar fazer uma live comemorativa para Nossa, esse evento, né? Quem sabe a gente não nossa, possa fazer, eventualmente, com até uma todos live juntos, com todo com mundo todos junto, né? juntos. Seria muito Para legal, celebrar. muito Eu acho legal. que ainda não está próximo, Mauro, mas estamos nos aproximando a cada dia. Perfeito, E sabe o que eu acho? legal. Só para finalizar, Fala, para mim, por um favor. sintoma muito disso, eu não sei se vocês têm acompanhado o esforço de propaganda que o Irã está fazendo para essa guerra. Absolutamente sensacional. Os vídeos Sensacional. com Lego, os vídeos com inteligência artificial. E sabe um ponto que me chama a atenção, Mauro? Ah, Que os vídeos deles, eles nunca tentam demonstrar que eles estão ganhando a guerra. Já notou isso? Eles nunca tentam convencer uhum. as pessoas de que eles estão ganhando a guerra. Eles simplesmente falam que estão vingando povos humilhados. Tem um vídeo que eu quase chorei, Mauro. Um vídeo que é emocionante. Ele fala que os mísseis iranianos em defesa dos povos originários que foram massacrados nos Estados Unidos, da população negra que foi escravizada nos Estados Unidos. Aí citam vários casos de iranianos que morreram, as meninas daquela escola, o avião que os Estados Unidos derrubaram do Irã lá no final dos anos 80 e nunca pediu desculpa. Eu não sei se toda a audiência sabe disso, mas isso aconteceu no contexto da guerra Irã-Iraque. Os Estados Unidos simplesmente derrubaram um avião comercial com quase 300 pessoas e nunca pediu desculpas por isso. Então, mas o que eu acho interessante desses vídeos é que eles não fazem nenhum esforço para convencer as pessoas de que eles estão ganhando a guerra. Diferentemente do Donald Trump, que tem que todo dia dizer que a guerra já acabou, que eles já venceram, os iranianos nem precisam discutir isso. Eles estão confortáveis em simplesmente Sim. debochar dos estadunidenses e mostrar que o que eles estão fazendo não é apenas por eles, é por todos os povos oprimidos do mundo. Isso é uma sinalização muito forte de que eles estão ganhando essa Sim, guerra. Muito forte. sim. Não, o jogo não acabou. Pode ser que a situação mude, mas até o momento eles estão ganhando, eu tenho absoluta convicção disso. Olha, nós mostramos um desses vídeos, realmente são sensacionais os vídeos dele. Aqui até chorei quando mostrei, quando vi a primeira vez, depois mostrei aqui. Ó, esse aqui, gente. Esse vídeo é Esse aí é sensacional. Que é, maravilhoso. Esse é perfeito. o que vem do céu lá no Japão? O que vem para os povos ameríndios? No Vietnã, o que vem do céu? O que veio, vinha e vem no Iêmen? O que vem do céu? Não é? O que vem do céu na Palestina, em Gaza? O que vem do Na céu ilha de Epstein, na esse tá ilha maravilhoso, de tá? Epstein, no Irã, na escola Minab? Tá aí, você falou do Soleiman, né? Aí, Ayatollah Khomeini. E aí, qual é a resposta? Né? Qual é a resposta? Né? Esse olhar para o céu da esperança também da derrubada do bezerro de ouro, o imperialismo estadunidense. Né? Muito Sabe, forte. Mauro, para finalizar agora de verdade, Uma vingança por a todos, né? vingança É o para que você todos. falou. Uma vingança Isso por todos. mostra o quão revolucionários são os iranianos. A República Islâmica do Irã é profundamente revolucionária. Não é à toa que a gente encontra fotos do Ayatollah Ali Khamenei com Thomas Sankara, com o Mandela. Enfim, ele é um homem revolucionário. Ele acredita, né? Acreditava profundamente que os povos não merecem ser oprimidos, não merecem ser humilhados. Tanto que se aproximou de governos muito diferentes do Irã. Ele não é socialista, muito pelo contrário, mas ele é um homem revolucionário. E me parece que ele pertence à visão que ele tem do Islã. Claro que ele quer que as pessoas se convertam ao Islã, mas ele acredita profundamente que todos os seres humanos podem ser muçulmanos. Ele tem uma perspectiva de igualdade dos seres humanos. Né? E isso é algo que é muito caro para todos nós de esquerda, para todos os comunistas. Né? Essa perspectiva de que todos, em última instância, somos iguais, de que podemos buscar uma sociedade revolucionária, e mesmo que numa vertente diferente,
que a gente não compartilha, nem deseja aqui para o Brasil, mas a gente não pode nunca deixar de reconhecer esse caráter revolucionário. Em alguns pontos, Mauro, e aqui eu vou ser polêmico, o Irã conduz uma política externa mais revolucionária do que a União Soviética, em especial a partir da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética passou a se comportar muito como uma grande potência europeia, e o Irã ainda se comporta como um país revolucionário que busca liberar o seu próprio povo e ajudar todos os povos do mundo que queiram se liberar também. É isso aí. Valeu. Ricardo Leões, tá aí. O mundo ao seu alcance. Ricardo Leões ao seu alcance aqui no Manhã Brasil sempre. Obrigado, Ricardo. Bom feriado. Até semana que vem. Eu sei que seu feriado é sempre relativo, né? De plantão aí por conta da guerra, mas que você consiga descansar um pouquinho. Isso aí. Valeu, querido. Até mais. Até mais.